Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde celebramos ao Senhor esse culto de oração. Última quinta-feira do mês de agosto. Passou assim o tempo, não é verdade? Mas estamos felizes porque nesse mês nós permanecemos fiéis ao Senhor, buscando sua presença em todas as quintas-feiras para realizarmos esse culto de oração. Como é importante a comunicação, não é, irmãos? Em todas as faces da nossa vida, especialmente na família, no relacionamento, no trabalho, e como não poderia deixar de ser no nosso relacionamento com o Pai Celestial. E o momento de oração é justamente quando nós nos comunicamos com Ele. Então, que bom que estamos reunidos para juntos adorarmos a Deus e buscarmos a presença dEle, apresentando a Ele todas as nossas preocupações e colocando diante dele também a nossa alegria pelas respostas que ele já nos tem dado, não é verdade? Então, felizes porque mês de agosto cumprimos todos os nossos encontros previstos nos cultos de quinta-feira. Glória ao Senhor. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta quinta-feira em que estamos reunidos com os nossos irmãos de tantos lugares, Senhor, para juntos buscarmos a Tua face, olharmos para o Senhor com coração agradecido pelas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela vida, que é um grande presente do Senhor, e porque o Senhor tem nos suprido as necessidades. Nós temos tido alimento sobre a mesa, vestes, calçados, agasalhos. Obrigada pelo Teu cuidado constante conosco, com a nossa família. Obrigada porque o Senhor tem nos suprido em tudo, Pai. Mas sobretudo pela Tua companhia em todo o tempo. Nós não sentimos que estamos sós. Podemos sentir o Teu cuidado, a Tua atenção conosco. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor receba esse culto que Amém. É feito ao Senhor com carinho. Amém. Que o Senhor ouça as orações que vão ser colocadas no Teu altar nesta noite. Amém. E eu sei, Pai, que junto com os meus irmãos, onde quer que eles estejam, nossos pensamentos estão voltados para Ti. E o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é onipresente, que pode estar em toda parte ao mesmo tempo,
Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe o que vai na nossa mente, no nosso coração. E antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor sabe o que nós vamos colocar diante do Senhor. Então o Senhor esteja ouvindo as preces dos nossos irmãos, onde quer que estejam. Amém. Para que juntos, Pai, coloquemos diante do Senhor tudo aquilo que nos alegra, aquilo que nos preocupa. Que o Senhor possa receber, Senhor, todo o carinho que foi feito esse culto, Senhor, e de todos os irmãos que estão reunidos nesta noite. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 E agora nós vamos louvar ao Senhor com um hino muito bonito do cantor cristão. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 4, verso 2, dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Citando Max Lucado, que diz que oração não tem fórmulas mágicas. Orar é dialogar com o nosso Pai, é bater papo com o Criador do Universo. Mais do que qualquer outra coisa,
Oração é relacionamento. Se você conseguir enxergar essa disciplina espiritual pela ótica do privilégio que ela representa, acredito que as dificuldades desaparecerão. Fale com Deus. Ele está esperando. Então agora vamos orar? Vamos falar com Deus? Ele nos espera. Ele nos espera para que possamos ter esse diálogo. Porque oração é relacionamento. Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e glória. Agradecemos por podermos falar contigo e por nos atenderes segundo a tua vontade. O Senhor quer que procuremos a Ti nos momentos de aflição, pois podes aliviar as nossas cargas e encher-nos com a paz que excede todo entendimento. Escolhemos estar juntos com os nossos irmãos para te louvarmos agradecidos por teus cuidados amorosos. Neste hino que cantamos que Jesus, o teu perfeito Filho, pode salvar até por meio de um olhar. Cantamos que a mensagem do Senhor é cheia de perdão. Por isso ela é a boa notícia para toda a humanidade. Teu perfeito Filho veio para ser o Redentor, pagando pelos nossos pecados. Agradecemos por Jesus. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Pai querido, nos apresentamos diante do Senhor neste momento, sempre nos méritos de Jesus. Agradecemos-te porque o Senhor é o nosso Pai. Agradecemos-te porque nós podemos ter este diálogo, este bate-papo com o Senhor na intimidade. Obrigado por podermos nos relacionar com o Senhor. E obrigado por aquilo que a oração produz. A oração produz tudo de bom para a gente. Produz mudanças, produz santidade, produz espiritualidade e nos ajuda a estarmos mais cheios do Teu Espírito e a buscarmos viver na plenitude do Teu Espírito. Verdade, Deus. Portanto, Senhor, neste momento nos apresentamos diante do Senhor. Que o Senhor aceite este culto, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado, nossa injustiça, e que Teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes e interaja conosco em tudo, Amém. através das orações, através dos louvores que já entoamos e através da Tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer por nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu és santo e puro, e mesmo assim te aproximas de nós para nos atender. Como o Senhor é bom, Pai, graças te damos. Agora queremos demonstrar ao Senhor toda a nossa alegria que estamos sentindo pelas boas notícias que nos chegaram. Como é agradável vermos o Teu agir respondendo às nossas orações. Agradecemos porque o Senhor está cuidando da saúde da nossa irmã Lisete, que é enfermeira da UTI, nos infectados pela Covid. Ela apresentou sintomas fortes, mas depois de tratada em casa, já voltou ao trabalho. Hoje conversei com ela e ela está, Senhor Deus, ainda com dores, mas já está bem e já voltou a trabalhar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Graças, Pai. Agradecemos por estares curando tantos conhecidos nossos que pegaram a Covid-19 e que por Tua ajuda estão conseguindo reagir bem aos tratamentos, mesmo sendo medicados em casa. Agradecemos porque nós estamos bem de saúde. Agradecemos porque o irmão José Artêmio Tapaiuri, tio do pastor Walter, já está estável e o tratamento que ele está fazendo em casa está surtindo o efeito desejado. Pedimos que o Senhor continue restaurando
a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos porque o Senhor está cuidando dos exames e preparativos para a cirurgia da catarata do nosso irmão Marcos Aurélio. Sabemos que o Senhor está no controle, Pai, e te louvamos, pois agora é só aguardar a chamada e que ela ocorra no teu tempo, Amém. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque a irmã Marilane, que nos acompanha do Rio Grande do Sul, está tendo sua fé fortalecida com a tua ajuda e acompanhamento da físio. Está dando os primeiros passos sem a bengala, depois de sua cirurgia na coluna. Graças por sua melhora a cada dia. Proteja a Marilane de escorregões e quedas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, estivemos pedindo pela Helena, esposa de um amigo do pastor Walter. Queremos agradecer porque ela já está em casa. Continue com a tua bondosa mão, completando a cura definitiva através dos medicamentos, Pai. A luta dela é contra um câncer. Tenha misericórdia, Pai. Amém. Queremos agradecer porque o Luciano conseguiu a vaga que ele tanto precisa para deixar de uma vez por todas o vício das drogas. Pai, faltam apenas algumas horas para a internação. Está tudo pronto, Senhor. Louvamos o teu nome por estar no controle dessa vida tão preciosa. Rogamos aos irmãos que orem por este jovem que há mais de 20 anos está nas drogas. E amanhã o pastor estará acompanhando ele até a unidade da Cristolândia, onde ele realizará a internação. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Nós já te louvamos e também intercedemos nesta hora por ele, para que o Senhor promova nele a força que ele precisa para poder vencer o vício. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Somos agradecidos porque o Senhor nos ama com amor imensurável. Essas respostas nos encheram de alegria, Senhor. Apresentamos agora a nossa intercessão em favor das necessidades dos nossos irmãos. Estamos todos no mesmo ideal de buscarmos o Senhor, pois sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e nos socorrer em cada uma das dificuldades, pois para ti nada é impossível. Primeiramente, queremos pedir ao Senhor por consolo para todos os que perderam entes queridos, não só pelo contato com esse vírus, mas por tantos acometimentos. Enxugue as lágrimas de cada família enlutada, Pai. A Roseli Gonçalves, irmã que nos tem acompanhado pela internet, pede o teu socorro para ela e seus irmãos, pois perderam sua mãezinha e estão sofrendo muito. A irmã Adriana pede por socorro para sua mãe, a Maria, que está depressiva. Visita, Pai, essas irmãs de uma forma muito especial, que elas se sintam abraçadas, fortalecidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos estar cuidando da saúde de nossa irmã Sirene. Ela está se sentindo bem da questão respiratória, mas ainda precisa das tuas mãos curadoras, porque está refazendo exames para verificar o que causa dores em seu estômago. Abençoe a Sirene nesse processo, Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém. Estamos intercedendo pela senhora Geralda. Não tivemos notícias dela, mas sabemos que é muito idosa e precisa de uma cirurgia. Pedimos que tua bondosa mão acompanhe cada passo desse procedimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor amado, no domingo recebemos a notícia de que nossa irmã Volga foi internada após um AVC. Precisou de uma vaga na UTI e te agradecemos porque, por tua ajuda, não demorou para que ela fosse acomodada sob os cuidados intensivos. Mas ela carece muito do Senhor. Cuide dela, Pai, em nome de Jesus. Nesse mesmo dia, o seu irmão, o irmão Atílio, passou mal, com uma fraqueza nas pernas e desde então está usando cadeira de rodas. Está realizando exames e carece muito do teu agir em sua vida. Tenha misericórdia dele e de seus cuidadores, nossa querida irmã Sônia, nosso querido irmão Ronald, nossa querida irmã Laís Lívia. Em nome de Jesus, visita esta família neste momento de uma forma muito especial, Pai. Amém, Senhor. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida do Marco Antônio, esposo da irmã Cicleide. Cicleide é irmã do nosso querido irmão Ronald, Pai. Está diagnosticado com uma doença degenerativa.
Pedimos que tua bondosa mão estanque a evolução desta doença. Fortaleça a fé e as forças da esposa e de toda a família nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, irmã Sandra, pede o teu socorro para uma amiga, a Regiane, que já foi curada de um câncer de mama e agora está com tumores nas escápulas. Passará por cirurgia amanhã, Senhor. Esteja à frente de todo o procedimento cirúrgico da Regiane, Pai. E no pós-operatório, põe a tua mão, Senhor, que ela se recupere bem. Amém. Senhor, ela já tem esse trauma de ter passado por essa luta. Visita a Regiane, Senhor, que ela tenha uma noite tranquila, confiante no Senhor. Eu sei, Pai, que ela já está até agradecendo as orações que estão sendo feitas em favor dela, porque quando ela pediu para a irmã Sandra, ela já estava agradecendo, Senhor. Então, por favor, contemple a fé da Regiane, Senhor, esteja com ela, em nome de Jesus. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti a vida da Nice, que está internada com novos medicamentos para tratar-se de uma insuficiência renal. Ela tem sido obediente à dieta, Pai. Coloque Tua bondosa mão sobre ela e dê a cura em nome de Jesus. Fortalece a fé dela e de seu esposo, nosso querido irmão Nelson, Amém, em nome de Senhor. Jesus. Senhor, pedimos teu auxílio sobre a saúde do nosso querido irmão Isidro Tortosa, meu sogro, e também sobre a saúde da querida Dirce, mãe do irmão Alessandro. Os dois estão diagnosticados com Alzheimer e dependem de cuidados constantes. Toma nas mãos esses teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti, do Teu altar, a vida da Raquel, fisioterapeuta da nossa irmã Vilna, pois ela está com problemas nos ovários, Pai. Se possível, Pai, eu peço que o Senhor a cure, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, a irmã Marilane, que acompanha nossos cultos pela internet, pede que o Senhor cuide de seus filhos e netos. Em especial, ela pede que o Senhor entre com o teu poder na vida do seu netinho Leonardo, pois está com 3 anos e ainda não fala. Põe tua mão sobre o Leonardo, Sim, Senhor, Pai, em o nome Senhor de que Jesus. curou mudos, surdos, o Senhor pode tudo, Senhor. Põe a tua mão, Não Senhor. sabemos o que é, mas tu sabes, Pai. Amém. Resolve esse problema, Senhor, em nome Amém. de Em nome de Jesus. Jesus. Senhor, apresentamos a Ti a vida da Norma Rocha, prima da nossa irmã Inelita. Sabemos que o Senhor está agindo em favor dessa Tua serva que está na UTI. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Ela está agora num procedimento. Ó Deus, ainda fazendo diálise, está agora saindo do coma induzido. E, ó Pai, neste momento, Pai, Tu sabes, Pai, que todo cuidado é requerido nesta hora. Eu peço o Teu cuidado de uma forma especial sobre esta mulher, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Muitos estão desempregados e para esses pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazerem o sustento para suas famílias. Misericórdia, Pai. Amém. Pedimos pelos que têm um bom preparo e por isso estão sentindo mais dificuldade de encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Os nomes que nos chegaram ainda são do Fábio José Mendes, João Carlos Marquezin. O João Victor está fazendo um bico, mas ainda quer um emprego melhor. Por favor, Pai, conceda, Senhor, o desejo do coração desses teus servos, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, pedimos que o Senhor fortaleça todos os que estão internados para se libertarem dos vícios com drogas de todos os tipos. Ajude-os, Pai. Use teus servos para sustentá-los nos momentos difíceis. Renove as forças dos missionários que trabalham nessa área de apoio, aos que querem se recuperar e deixar de vez a dependência química. Ó Deus, põe a tua mão sobre todos aqueles missionários da Cristolândia, aqui de São Paulo, em todo o Brasil, que a tua boa mão esteja sobre todos eles, fortalecendo, renovando cada um deles, Pai, pois é um trabalho árduo, é um trabalho, ó Deus, que não é nada fácil, é uma luta espiritual muito grande. Verdade. Renove também o amor ao Senhor, para que eles possam influenciar com seu testemunho essas vidas, em Amém. nome de Jesus. São muitos pedidos, Pai, e a cada dia chegam outros, mas o que nos surpreende, Senhor, para Ti não é novidade. O Senhor sabe de tudo, Pai. Nada passa sem que o Senhor contemple e prepare um plano para contemplar cada pedido, Pai.
Muitas vezes não entendemos o que o Senhor está fazendo e por que de não atenderes a todos os pedidos, com uma resposta afirmativa. Mas ensina-nos a esperar com paciência no Senhor. A Tua palavra nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas sim que devemos lançar sobre o Senhor cada uma das nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Pai, podemos sentir Teu cuidado amoroso. Por isso, vamos continuar clamando ao Senhor, Pai, pelo nosso país e por todos os habitantes que estão temerosos com a situação da saúde, da economia, da educação e de toda a política interna. Socorra os teus filhos empresários que estão gerando empregos. Preserve os teus filhos que estão empregados para que se mantenham, ó Deus, nas suas funções. Proteja teus filhos que trabalham na área da saúde. E, Senhor, não está aqui nesses slides, mas Tu sabes, Senhor, ali no Pantanal, aquela queimada, Senhor, que está matando tantas vidas de bichinhos, Tem Pai. misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tu podes apagar aquele fogo, Senhor. A natureza é Tua. O Senhor tem Põe Tua mão, Senhor. cuidado, com Em tanto nome de carinho, Jesus. Senhor. Por favor, salva essas vidas, Senhor. Amém. Segundo a Tua santa vontade, Senhor, permita, Pai, que essas vacinas que estão sendo testadas sejam eficientes para conter esse vírus, em nome de Jesus. Amém. Continue a fortalecer os laços de amor nas famílias, especialmente entre os casais. Que haja entendimento, sabedoria no falar e agir. Que a Tua paz possa inundar os corações dos Teus filhos, enchendo-os de sabedoria e enchendo-os do Teu próprio Espírito. Amém, Senhor. Continue protegendo os idosos e os que são grupo de risco. Continue protegendo as mães e as crianças de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem nos trazido paz ao coração e nos dá certeza de que estás conosco enquanto passamos por aflições. Agradecemos Tua bondade infinita que nos recebe sempre com tanto amor e paciência. Louvado e exaltado seja o Teu nome em toda a terra. Amém, Senhor. Agradecemos porque através da oração podemos separar um tempo para um relacionamento sincero com o Senhor. Queremos nos aproximar sempre de Ti, buscando estreitar mais e mais a comunhão contigo através da oração. Quando oramos, falamos contigo tudo que está no nosso coração. Agora queremos pedir que fales conosco através da Tua palavra. Continue a usar o Teu servo, pastor Isidro, para comunicar o ensino que o Senhor traz através da Tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como iniciamos o nosso período de oração, também quero terminar com a mesma palavra que iniciamos, citando a palavra de Deus em Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E citando o pastor Max Lucado, a oração não tem fórmulas mágicas. Orar é dialogar com o nosso Pai. É bater papo com o Criador do Universo. Mais do que qualquer outra coisa, oração é relacionamento. Procure relacionar-se cada dia mais com o Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo e tenha escrito no seu coração aquilo que Jesus quer, a verdade bíblica da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Teremos agora a meditação com o pastor Isidro. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem abundantes sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida de cada um destes, de todos aqueles que nos acompanham
nos nossos cultos. Já estamos há 5 meses realizando cultos através da internet e dia 6/9, 18h30, retomaremos nosso culto ali na igreja, no templo. Só um minutinho, irmãos. Já foi? Terminou? Ok. Nós, por algumas quintas-feiras, nós estudamos dentro do nosso tema proposto, o tema de fé. Nós conversamos sobre a fé de Abraão. Lembram disso? E ainda continuando na proposta deste tema de fé, eu quero conversar com você, quero estudar com você, baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de verso 1 a 12. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, manter aberto e estudar, ler, porque acredito que nós, pelo menos por 2 quintas-feiras, conversaremos sobre o tema por título O que fazer quando não há nada a fazer. Atos capítulo 12, verso de 1 a 12. O tema é fé e o título deste estudo, deste sermão, é um sermão um pouco longo e não dará, evidentemente, para fazermos tudo isso hoje. O que fazer quando não há nada a fazer? Vamos ler então juntos? Diz a palavra de Deus, estou lendo na versão da NVI. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Oremos. Pai, a tua palavra será exposta neste momento. Nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabemos que a tua palavra, ela edifica, que ela transforma vidas. E neste momento nos submetemos ao Senhor.
humildemente pedimos que o teu Espírito fale através do teu servo e fale também aos teus servos que estão nos ouvindo. Que ele tenha livre acesso às nossas mentes e corações e que ele promova aquilo que ele tem planejado de melhor para cada um de nós. Que nós estejamos neste momento com os nossos corações abertos para receber a tua palavra e dando também entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando não há nada a fazer? Existem situações em que nós pensamos que não podemos fazer mais nada. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu imobilizado? Eu já. Acredito que todos nós já tivemos esse tipo de sensação, não é verdade? É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que nós assistimos e que nós não conseguimos resolver. Pedro estava com um problema desses. Pedro estava realmente imobilizado. Pedro estava com essa sensação terrível de impotência. Ele estava, conforme o texto nos diz, ele estava com os pés e estava também com as mãos amarradas. Preso, estava vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Isso está no verso 4. Mantenha o seu texto aberto. Ou seja, 16 soldados. Não havia nada que Pedro pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer da mesma forma como tinha acontecido com Jesus, tinha acontecido com Estevão e, por último, também Tiago. Está no verso 1 e 2, que acabamos de ler. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim. Talvez Pedro já estivesse pensando, agora encerrei. Não vai ter mais jeito, é o fim da minha vida, porque não estou vendo uma solução para isso. Ele estava resignado. A multidão estava aguardando, ansiosa. Estava juntando pedras para atacar o apóstolo Pedro. Mas, embora estes fossem os planos de Herodes, e fossem também o plano do povo e das pessoas que insuflavam o povo, para que houvesse um linchamento, na verdade, a Pedro, Pedro também estava com medo, mas, no entanto, não era o plano de Deus que isso acontecesse. Assim como aconteceu com Pedro, muitas vezes nós achamos que está tudo perdido. E quando achamos que está tudo perdido, e Pedro achava que estava tudo perdido, Deus entra com a sua ação poderosa, nos livrando de todo o mal. Quando nós não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Quando nós não podemos fazer nada, não esqueça que Deus sempre pode fazer tudo. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você já tentou de tudo? E eu quero pensar com você sobre alguns aspectos. Na verdade, separei aqui para meditar com você, dentro deste texto, 12 aspectos deste relacionamento, do que fazer quando não há nada a fazer e de como Deus pode fazer tudo. Como Deus age. Eu gostaria que convido você nesta noite a mergulhar comigo neste texto para você poder entender como é que Deus age. À luz da palavra, à luz desta história que de fato aconteceu. Nós vamos aprender então o que nós devemos fazer. Nós temos que aprender o que fazer. O primeiro aspecto que eu quero pensar com você, que você pense que Deus está te guardando. No verso 5, na parte A,
nós temos aqui a parte A e a parte B do verso 5. Diz assim: Pedro, pois, estava o quê? Guardado no cárcere. A primeira coisa que nós precisamos saber nestas horas é confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Natural, não é verdade? Se você lê o texto no início, você percebe a política, você percebe a politicagem, você percebe uma série de ações do homem e você percebe ações também de Satanás, porque todo aquele que não tem a mente de Cristo, o que é ter a mente de Cristo? Todo aquele que não é dominado, todo aquele que não tem, interage, não tem a intimidade, não se relaciona com Cristo, ele tem a sua mente facilmente influenciada por Satanás. E Herodes era um homem assim. As autoridades cheias de vaidade, também pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro e outras coisas mais, também dominadas pelo próprio Satanás. Então, a própria igreja e o próprio Pedro, eles achavam que ele estava sendo preso pela maldade. É natural que você pense assim. Ele achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. Quem é que poderia, meus queridos soldados ali, 16 soldados, a serviço de Herodes? Não era coisa simples não, gente. Eram pessoas treinadas, eram militares, pessoas experimentadas. A multidão estava ali experimentando, esperando o amanhecer para condenar Pedro. Totalmente dominados, totalmente levados pelo chamado efeito manada. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nos é falado. Muitas vezes nós somos instigados a fazer coisas que nós não devemos fazer. Muitas vezes somos instigados a condenar as pessoas por erros que também nós cometemos. Muitas vezes vemos os defeitos nos outros quando também somos pecadores. E também necessitamos constantemente da graça de Deus. E muitas vezes lideranças levam outros a tomarem decisões, a tomarem partido de algo que nem sempre é correto, nem sempre é verdadeiro. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos e temos que analisar todos os fatos, sempre à luz da palavra de Deus, principalmente o crente. Ele tem que analisar a palavra de Deus, começando a examinar por si mesmo, para depois poder tomar decisões. E olha que coisa interessante. A multidão estava ali esperando pelo amanhecer para condenar Pedro, porque já estavam com a cabeça feita. Não é verdade? É um termo popular, mas estavam ali já com a cabeça totalmente dominada, estavam praticamente certos de que deveriam linchar Pedro. Não importa o porquê. Não importa o porquê, não se analisa todos os fatos. O fato é o efeito manada. Cuidado para não entrar no efeito manada. Mas olha que interessante dentro desse texto, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas foi justamente aí, por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Olha como Deus faz as coisas, queridos. Deus, ele usa situações que às vezes você nem imagina. Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso, Deus usou a guarda herodiana. Uma guarda totalmente preparada para isso. Se tivesse qualquer tipo de levante de uma população ou de líderes que quisessem insuflar o efeito manada da população para linchar Pedro, eles não iam conseguir passar por uma guarda totalmente preparada ali, não é verdade? Estavam dentro de uma fortaleza. Agora pensem bem comigo, à luz deste texto, se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, ele poderia ser morto pela turba enfurecida. Preste bem atenção. O texto não diz que Pedro estava preso.
O texto diz que Pedro estava guardado no cárcere. Aleluia. Eu quero dizer para você que isso prova que Deus ele usa quem ele quer para nos abençoar. Não esqueça disso. Deus usa quem ele quer para nos abençoar. Quando nós pensamos que tudo está dando errado, que não tem mais jeito, Deus pode consertar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Pergunto para você, parece que tudo está dando errado na sua vida? Confie que Deus está guardando você, querido. Você está sendo guardado por Deus. Confie pela fé que Deus ele usa o que ele quer, quem ele quer para nos abençoar. Você crê nisso? Tome posse desta verdade, querido, porque isto é verdade. Isso aconteceu com Pedro. Deus está te guardando. Não esqueça disso. Isso é uma verdade. É o primeiro aspecto desse texto. O segundo aspecto deste texto, ore incessantemente. Olha o versículo 5, a parte B dele. Mas havia oração incessante, intensa a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem? Pedro. O diferencial deste texto, desta parte deste versículo, é a palavra mas, que abre espaço para algo que faz diferença nas nossas vidas. E sabe o que faz diferença nas nossas vidas? A oração. A oração faz toda a diferença nas nossas vidas, irmãos. Não uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Uma oração realmente, como diz o texto aqui, não é? A igreja estava orando intensamente. Oração incessante, oração intensa, não é gritaria, queridos. Não é começar a gritar, não é começar a mostrar uma espiritualidade que talvez você nem tenha. Muitas vezes você está ali quieto, orando, você está em silêncio. Uma igreja pode estar num silêncio, pode estar num murmúrio, mas é uma oração incessante, é uma oração intensa que Deus ouve. Muitas vezes você pode estar gritando aleluia, dando palavras de uma falsa espiritualidade, e Deus não está ouvindo esse tipo de oração, porque é uma oração que vai da boca para fora e que não reflete a espiritualidade verdadeira, porque Deus olha o coração das pessoas. Compreendem? Hoje falamos muito sobre igreja morna, ou igreja fria, ou igreja avivada. Não existe isso, queridos. Existe realmente uma igreja que ora incessantemente e de forma intensa. Existe uma igreja que procura estar cheia do Espírito, na plenitude do Espírito, que transborda coisas espirituais, e nós percebemos isso através da nossa fala, das nossas atitudes. Isso sim é verdadeira espiritualidade. Não você mostrar uma espiritualidade e você fazer uma outra coisa por trás. Mas Deus tudo revela. Todos somos imperfeitos. Que fique registrado isso para todos nós aqui. Todos somos pecadores. Diante de Deus a nossa justiça é trapo de imundícia. Começando pelo pastor. Nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Jesus não vê o pastor, Jesus não vê a esposa do pastor, Jesus não vê a líder de intercessão ou o líder de evangelismo. O Senhor vê Jesus, Deus vê Jesus em nós. E aquilo que nós permitimos que Jesus faça através de nós. E a igreja então orava ao Senhor, e a igreja orava com fervor pela vida de Pedro. Nós temos que orar com fervor, orar de forma incessante, de forma intensa. E olha como uma coisa interessante, que há muita falta de entendimento para isso, e eu quero ressaltar dentro deste texto, é uma coisa que eu não posso deixar de compartilhar com vocês.
Eles não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Muitas vezes nós estamos orando com uma falsa espiritualidade, querendo que Deus faça aquilo que nós desejamos. Mas orar incessantemente, orar intensamente, é desejar que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa. Eles estavam preparados, inclusive, para aceitar a vontade de Deus com a morte de Pedro. Vocês compreendem a profundidade, a espiritualidade desse pessoal? É o ensino que está aqui. Eles tinham confiança plena em Deus. Aí temos uma doença. Pegamos uma doença e nós vamos declarar a cura. Amém? Vamos orar incessantemente pela cura. Vamos orar intensamente pela cura de um ente querido. Mas nós temos que estar confiantes plenamente em Deus, que Deus vai fazer a vontade dele. E a palavra de Jesus, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para Ele, não para nós. Compreendem, queridos? Eu estou aqui para passar ensino da palavra de Deus, não para passar a mão na cabeça das pessoas. Ah, o pastor é frio, o pastor não tem sentimento. Não, tenho. Estou ensinando os irmãos aqui à luz do texto. Eu também sofro. Eu também tenho problemas, como todos nós temos. Mas nós temos que ter a ciência de que Deus deve fazer sempre a vontade dele. Aleluia. E aquela igreja, aquele grupo de irmãos que estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele grupo que estava orando intensamente e incessantemente, estavam ali rogando por Pedro. Mas rogando para que Deus talvez desse um bom momento para Pedro. Que Deus o ajudasse naquele momento a suportar um apedrejamento. Mas Deus sempre nos surpreende. A vontade de Deus é sempre soberana. Então nós temos que ter confiança plena em Deus. Muitas pessoas às vezes passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore. Eu quero que você aprenda isso, querido. Você tem que estar disposto a orar. Aprenda a orar. Nós começamos hoje, no início do momento de oração, dizendo, ora, orar é relacionamento. Comece a se relacionar. Comece a experimentar a delícia da oração. Mas muitas pessoas estão passando por situações difíceis, elas não estão dispostas a orar. Às vezes não estão dispostas a experimentar essa parte intensa, incessante de oração, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aí querem que o pastor ore, querem que as irmãs de oração intercedam, ou até vão ao culto, para a campanha, esperando que Deus haja imediatamente. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? A maioria das vezes nós queremos que Deus haja, ó. Nós queremos. Nós queremos a nossa vontade. Nós queremos que Deus atenda a nossa vontade. Mas não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do jeito e na hora que nós queremos. Deus vai fazer do jeito dele. Porque Deus quer que nós aprendamos a orar sem cessar. Né? Orar, 1 Tessalonicenses 5,17. Aí vem aqueles irmãos que levantam, temos que orar sem cessar. E aí a pessoa entende, você tem que orar o tempo todo, você tem que orar. Irmãos, orar sem cessar é você estar em espírito de relacionamento com o Senhor o tempo todo. Compreende, irmãos? Não é você virar um beato e ficar fazendo reza, e ficar parado. Não, é você estar andando, é você estar trabalhando, é você estar cozinhando, é você estar fazendo tudo da sua vida, mas você ter esse relacionamento com Deus na oração, esse bate-papo com Deus, como disse o pastor Max Lucado, que eu citei Max Lucado hoje no início, é isso. Então isso sim é orar sem cessar, é ter isso como uma constante, um estilo de vida. Por quê? Porque enquanto nós oramos, nós somos preparados por Deus para receber a sua bênção. Você está disposto a pagar o preço da oração?
Essa é uma segunda pergunta. A primeira pergunta, eu disse, parece que tudo está dando errado na sua vida? Confie que Deus está aguardando você. A segunda, você está disposto a pagar o preço da oração? Ore. Ore intensamente. Ore incessantemente. Ore sem cessar. Tenha esse relacionamento com Deus, que Deus fará um milagre na sua vida. Você vai experimentar isso. Isso não é a palavra do pastor. Isso é a palavra de Deus. E quando Deus aponta, Deus paga a conta. Quando Deus diz que faz, Ele faz. O terceiro aspecto, temos tempo para o terceiro aspecto? 5 minutos. 5 minutos para o terceiro aspecto. Eu pensei em fazer 6 aspectos hoje. São 12. Mas o terceiro, descanse no Senhor. Vamos lá para o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesa... Aliás, quando Herodes estava para apresentá-lo, Herodes estava pensando já em apresentar ele, né, Pedro? Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha que negócio aí. Acorrentado com 2 cadeias. Estava algemado. E sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Tá bom para você isso? Imagine só um negócio desse. Possivelmente, esta seria a última noite da vida de Pedro. E ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés. Entre 2 soldados. Não havia maneira. Olha que ele estava bem guardado, hein? Para vocês verem como é que estava a turba. O pessoal estava a fim de matar ele mesmo. Mas Herodes queria dar um show. Queria fazer disso um espetáculo político. Para agradar os seus eleitores. Compreendem como é que funciona a coisa? Não havia maneira dele de virar para o lado. Imagine você. Eu não sei como é que você dorme. Imagine Pedro ali acorrentado de pé e mão. Não dava nem para ele, sabe, ficar um pouco de lado, porque tinham 2 soldados, um de cada lado. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele dormia. E mais tarde, eu creio que baseado nessa experiência linda que Pedro teve, ele escreveria para a igreja, para não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus. Você já leu isso aí. 1 Pedro 5,7, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este cara sabe o que está falando. Quando ele falou um negócio desse, ele falou inspirado pelo Espírito, mas com a experiência com o mesmo Espírito. Compreendem? A autoridade, a forma como fica melhor? Ele sabia o que era cuidado. Ele sabia que Jesus cuida. Ele estava ansioso, lança toda a ansiedade. Ele estava entre 2 soldados. Ele não conseguia nem ficar confortavelmente para dormir, mas mesmo assim dormia. E ele sabia que no outro dia provavelmente ia morrer. Tá bom para você ouvir isso? Ele poderia fazer um escândalo, não é verdade? Poderia se lamentar. A síndrome de Hard daquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar, não é verdade? É assim. Muitos de nós fazemos isso. E olha que coisa interessante, ele descansou no Senhor. E ele deixou esse versículo lindo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7, está registrado, anota lá. Se nós confiarmos em Deus, e percebam que isso vai num crescendo, né? Você sabe que Deus está te guardando, você aprende a orar incessantemente, de forma intensa, e quando você tem essa vida de oração, você aprende a descansar no Senhor. Então não adianta você se apavorar e ficar preocupado. Você pode dormir tranquilo. Porque, pois inútil vos será levantar, diz o Salmo 127, 2,
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Enquanto você dorme, quando você descansa no Senhor, quando você tem a consciência de que você está guardado por Deus, quando você aprende a orar intensamente, incessantemente, tem uma vida de oração, você aprende a descansar no Senhor, você começa a perceber que Deus trabalha o tempo todo a seu favor para dar o melhor para você sempre. E eu te pergunto, você tem descansado em Deus ou você se desespera facilmente? Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo. Eu vou terminar por aqui hoje, ok? Porque eu não quero avançar no horário, mas na próxima quinta-feira nós vamos continuar no que fazer quando não há nada para fazer. E aí no quarto aspecto, nós vamos no versículo 7. O versículo 7, ele tem 4 partes para a gente ver. 4. Nós vamos levantar o aspecto número 4, 5, 6 e 7. Mas isso é para a próxima quinta-feira, tá? Você então vai meditando nesta palavra, vai orando e já fica aqui para você esta lição de casa. Anota aí. Vou falar de novo. Anota, porque eu não sei se você lembra de Abraão, da fé de Abraão, mas eu vou repetir depois para você. No final desse estudo, eu vou repetir de novo, porque isso vai ajudar você a crescer na fé, tá certo? Olha que coisa aqui. Não esqueça que Deus está te guardando. Deus guarda você. Deus trabalha. Ele usa quem quer, o que Ele quer, para poder nos abençoar. Tenha essa consciência. Nós estamos falando de fé. Tá? Se você está passando por algo que dá para... O que fazer quando não há nada a fazer? Em primeiro lugar, Deus está te guardando. Confie que Deus está guardando você. Em segundo lugar, ore intensamente e incessantemente. Aprenda a orar. Porque quando você aprende a orar, você vai começar a vislumbrar em situações difíceis, você vai sempre desejar a vontade de Deus e não a sua. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quando você tem essa vida de oração, você aprende a descansar no Senhor. E o Senhor, Ele te ajuda. O Senhor trabalha em favor de você. E Ele aprende. Então você aprende a confiar no Senhor em todo o tempo. Então guardar, orar e descansar. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado por este tema de fé. E obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E obrigado a Deus porque a Tua Palavra é maravilhosa. E que o Teu Espírito mais uma vez complete esta palavra em todos nós. Que o Teu nome seja glorificado e honrado em nós o tempo todo. Amém. E que sejamos cheios do Espírito Santo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Domingo, 10 horas, nos encontramos para a Escola Bíblica Dominical com o professor Alexandre. E 18h30 teremos a nossa celebração. O culto também ao Senhor, às 18h30 no próximo domingo. Anote aí, dia 6/9, 18h30, nós nos reuniremos no templo com a celebração da ceia do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Teu Filho, e que a comunhão, a consolação, o ensino e a instrução do Espírito repousem de forma abundante sobre todos nós, sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a Tua Igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua família.